hoje o Literatos TV vai falar de aventura. Mais precisamente do romance de aventuras, que fez grande sucesso no final do século XIX e no princípio do século XX, principalmente entre o público europeu. E dentre esses autores de aventura, um certo alemão acabou se destacando escrevendo sobre índios e cowboys. A literatura em língua alemã é uma das mais fecundas da Europa. Deu-nos Goethe, Kafka, Thomas Mann e muitos outros autores eruditos que marcaram época e enriqueceram a cultura ocidental. Mas a literatura alemã também nos deu um dos best-sellers mais populares de todos os tempos, Karl May, autor de uma série de livros sobre o Velho Oeste que venderam mais de 200 milhões de exemplares em todo o mundo. Karl May nasceu na Saxônia em 1842, numa paupérrima família de tecelões. Consta que era um menino de grande imaginação que gostava de inventar histórias para entreter os amigos. Antes de conquistar a fama, esteve envolvido em diversas atividades ilegais, incluindo estelionato, falsidade ideológica e até roubo de cavalos. Muitas vezes, fez-se passar por um tenente da polícia que inspecionava o comércio das pequenas aldeias e confiscava moedas supostamente falsificadas. Passou 8 anos na prisão, tempo suficiente para ler toda a biblioteca da penitenciária e assim descobrir sua vocação de escritor. Posto em liberdade, começou a escrever compulsivamente. Suas histórias de caçadas e explorações são narradas na primeira pessoa e dão a entender que o autor realmente viveu as aventuras que apresenta aos leitores. Interpelado pela imprensa e pelos fãs que lhe escreviam cartas entusiasmadas, não hesitou em responder: "Sou fiel à verdade dos fatos e só escrevo aquilo que vivi ou presenciei." Disfarçados em relatos de viagens, os romances de Karl May se passam nos mais distantes pontos do planeta, da Cordilheira dos Andes ao Oceano Índico, da África do Sul às terras geladas da Lapônia. Basicamente, porém, a maior parte da sua obra se divide entre as andanças de Carabenense, seu fiel servo Halef, nos desertos do antigo Império Otomano, e as façanhas de Old Shatterhand e o chefe Apache Winnetou, no oeste selvagem dos Estados Unidos. Karl May nunca deixou de afirmar que as aventuras narradas em seus romances aconteceram de verdade. Tamanha autoencenação levou o autor a produzir fotos caracterizado como seus personagens, além de pagar um armeiro para fabricar os rifles descritos nos livros, os quais passou a exibir durante palestras e entrevistas. A verdade é que ele só viajou para a América e o Oriente Médio no fim da vida como turista. Uma campanha movida pela imprensa alemã deu um jeito de desmascará-lo, mas nada disso abalou seu sucesso. Mesmo depois de sua morte em 1912, as personagens de Karl May jamais caíram no esquecimento. Graças a uma série de filmes produzidos nos anos 60, Winnetou acampou no imaginário de milhões de jovens e adultos mundo afora. Ainda hoje, o bom selvagem brilha em shows do Velho Oeste realizados na Alemanha, levando milhares de pessoas a idealizar o seu estilo de vida livre e em contato com a natureza. É difícil encontrar um alemão que não saiba quem é Winnetou e Old Shatterhand, graças à popularidade de um escritor chamado Karl May. É verdade, né? Até hoje na Alemanha, né, já mais de 100 anos depois da morte do Karl May, as pessoas elas continuam lendo os livros, elas continuam indo aos shows, né, do Oeste Selvagem que se realizam, né,
na Alemanha, né? E o Karl May, ele não é um autor popular só na Alemanha, ele continua, né, com a sua popularidade ao redor do mundo, né, em muitos países, inclusive no Brasil, né? Eu estou aqui com uma edição da antiga editora Globo de Porto Alegre, né, na região dos bandoleiros, né, mais uma aventura do carabenense e seu grande companheiro Halef, né, pelos desertos do antigo Império Turco-Otomano, né. É bem bacana assim a maneira como ele consegue cativar os leitores, né, com muitos diálogos, aventura, né? Ele trabalha muito com diálogo, mas ele também trabalha muito com a narração das aventuras em si mesmo. Ele vai intercalando, né, diálogos e narração, né, diálogos e narração, de modo que nunca fica monótono, né, sempre tem alguma coisa nova acontecendo nos livros do Karl May. Não é à toa que ele conseguiu esse destaque, né? Porque algo importante no gênero de aventura é você ter uma coisa sempre dinâmica, sempre estando acontecendo alguma coisa, né? Exatamente, né? Ô Vilto, uma prova de que o Karl May, ele é tão popular é que no filme Bastardos Inglórios, né, do Quentin Tarantino, o Karl May e o Winnetou, o chefe Apache, eles são citados, né, no princípio da cena do pub, né? Essa cena maravilhosa, né, que antecede um grande tiroteio. Quer dizer, aí também a gente corrobora, né, a genialidade do Tarantino, né? A questão da pesquisa, né? Pesquisa, ele né? estava contextualizando ali na Alemanha da época. Exatamente, né? E o Karl May, evidentemente, ele era muito mais popular, né, na época da Segunda Guerra Mundial do que hoje em dia, né? Então, mais um ponto, né? Mais um ponto para o Quentin Tarantino. Né? Mas, Michael, o que está por trás do poder narrativo desse cara? O que faz as pessoas acreditarem na narrativa dele? Parece que tem uma história por trás que a gente ainda não comentou. Olha, uma coisa que sempre foi destaque nos livros do Karl May é o seguinte: de alguma maneira ele sempre conseguiu fazer as pessoas acreditarem que as aventuras incríveis e fabulosas que estão narradas aqui, elas realmente aconteceram. Quer dizer que ele era um bom mentiroso. Ele, ótimo, ele era um grande mentiroso. Alguém já disse que o escritor é um mentiroso profissional, né? Então ele era um mentiroso nas horas vagas, né? E depois ele se tornou um mentiroso profissional das letras. Mas, Vilto, quando eu era criança, que eu lia o Karl May, faz tempo. Eu tinha ali 12, 13 anos, né? E foi a época que eu mais li esse tipo de livro. Eu acreditava que aquelas aventuras elas haviam ocorrido. Por quê? Porque o método narrativo dele é muito astuto. Por exemplo, ele em algum momento ele escrevia assim: hoje estou aqui no meu escritório, na minha casa, olho para a parede e vejo o rifle Henry pendurado e me lembro daquela ocasião em que eu e Winnetou cavalgávamos pelas planícies e aconteceu isso, aquilo. Então, quer dizer, e outra coisa, na vida real mesmo também, ele fazia questão de dizer e de teimar e de jurar que tudo que ele havia narrado nos livros, né, ele havia de fato vivido, né, na vida real. De modo que havia, por exemplo, no meu colégio, né, havia dois times, né, o time do pessoal que acreditava que isso aqui era fantasia e o time do pessoal que acreditava que tudo isso era realidade. Eu tenho medo de perguntar em qual time que tu estava, hein? Óbvio. Eu brigava com todo mundo porque eu queria que aquilo fosse realidade, ou seja, que aquilo realmente fizesse parte, né, do nosso mundo, né, que é tão monótono, né, que a ficção ela pudesse invadir, né, a nossa realidade. Eu acho que por isso o Karl May ele é tão querido ainda hoje, porque ele dava para a vida real uma dimensão épica, né? Eu tenho uma pergunta ainda um pouco cabulosa para ti. Fã de Karl May, né? Eu quero saber assim, tu comentou bastante que na época tu lia, quando tu tinha 13 anos. Mas tu acha que para um leitor hoje, um leitor mais maduro, ele ainda te prende, ele ainda te segura, ele ainda é interessante? Olha, o Karl May ele ainda tem assim, esses ganchos narrativos, assim, ele é um narrador muito bom, ele sabe como conduzir uma história, ele sabe trazer coisas interessantes, porque todas as aventuras dele são disfarçadas em relatos de viagem. Então assim, na verdade a maior parte dos lugares dos quais ele trata, ele nunca visitou, a não ser através dos livros. Então realmente, eu repito, ele tem um poder de convencimento, e ele consegue fazer ganchos narrativos, ou seja, ele consegue prender a atenção do leitor. Claro, um leitor adulto ele precisa suspender um pouco mais a descrença, né, para entrar um pouco mais na fantasia, mas ainda assim é uma leitura interessante. A figura do Karl May era uma figura meio maluca, né?
E ele gerou muitas histórias ao redor da vida dele, né? Pra meio que confirmar a ficção, ele teve alguns processos, né, Michael? Para mim, ele era doente, assim, ele tinha uma doença mental. Para ser escritor, gente. Que nós poderíamos chamar essa doença de mitomania, né? Ele gostava de inventar histórias a respeito de si mesmo, tá? Então, isso chegou a um determinado ponto que, quando os livros dele começaram a fazer sucesso para valer, o que ele fez? Ele chamou um fotógrafo e ele produziu uma série de fotografias em que ele aparece, né, caracterizado como o Old Shatterhand, como o Carabenense, principalmente. Ele chamou um armeiro, ele encomendou as armas, igual ele tinha escrito. Exatamente, as armas conforme ele descrevia, né, nos romances, né? E ele nunca negou isso, ele levou isso até as últimas consequências. Aí ele foi chamado de charlatão, né, teve uma campanha na imprensa alemã contra ele e tal, mas mesmo assim isso não abalou em nada a popularidade dele. Até porque quanto mais polêmica, mais venda de livro, né? Provavelmente, provavelmente. E na década de 60, parece que a obra do Karl May teve um novo impulso de popularidade graças ao cinema, né? Graças ao cinema, né? Uma série de filmes que foram realizados por produtoras alemãs. Normalmente eles eram filmados na Croácia, com paisagens exuberantes, uma trilha sonora maravilhosa, que você está ouvindo agora, né? E que ajudaram, né, a repopularizar os personagens, né? Tanto o Winnetou como o Old Shatterhand e depois, numa série um pouco menor, né, o Carabenense e o Halef, né? Então, muita gente diz, o Bang Bang de espaguete italiana, que foi o primeiro Bang Bang europeu. Não, nada disso, né? A Europa sempre fez filme de Bang Bang, de aventura e tal, mas essa febre dos anos 60, ela começou não na Itália, ela começou na Alemanha com adaptações do Karl May. A obra do Karl May era muito propícia para isso, né? Muito. A questão da aventura. É tudo que o cinema quer, na verdade. Exatamente. Né? E também que leva massas até o cinema. Agora tem um outro aspecto importante aí nessa questão do Karl May, que é a figura dos personagens dele, né? E como isso ficou no imaginário alemão, né? Do Winnetou e dos outros personagens. Isso. Até hoje, né, na Alemanha, existe um show do Oeste Selvagem, que são os personagens, né, do Karl May. E as pessoas, é um show que tem teatro, tem tiroteio, tem efeito especial, tem incêndio, tem cavaleiros, enfim, é uma espécie de um circo também, né? E as pessoas, elas vão em massa. Esse é um show que existe há mais de 50 anos, né? Ou talvez até mais tempo, né? E as pessoas não se cansam, porque eu tenho a impressão que esse ideal do bom selvagem, né, do Rousseau, o Karl May, ele aprofundou, né, nos livros dele, principalmente através da figura livre. Né? É algo muito romântico. Muito romântico. Né? Algo que a gente se projeta. Assim, a figura libertária e livre do Winnetou. Né? Mas parece ter um alemão muito famoso que gostava do Karl May. Quem que era? Tem o Hitler, né? O Hitler. O Karl May, ele foi a leitura preferida do Hitler quando ele era jovem, né? E isso evidentemente suscita uma série de debates, né, a respeito de nazismo, preconceito e tal. É óbvio que nós podemos inserir o Karl May na linha da literatura colonialista europeia, tá? Mas se você for um pouquinho mais longe, você vai ver que o Karl May, além de considerar as outras culturas como inferiores, era o que acontecia nessa linha colonialista, ele abriu margem, por exemplo, para entender a complexidade e a profundidade de outras culturas, principalmente do Islã. Ou seja, vale muito a pena conhecê-lo. Literatos TV.